Oiê, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Adri, aqui da Moon Artes em Crochê. Hoje eu tenho um desafio para você. Vamos testar juntas o fio policromia da Fisher, que é um fio que ele já vem mesclado e já vai moldando a cor dele conforme você vai trabalhando. Eu vou testar esse fio para fazer uma bolsa flor junto com você. Lembrando que é a primeira vez que eu faço com esse fio. A outra bolsa que eu fiz aqui, tem aqui no canal, né, que é a bolsa flor. Eu fiz com o fio tango da Círculo, é uma lã, ela é mais fina, então eu fiz algumas modificações na receita dela para poder trabalhar com fio de 5 milímetros. Eu tô te mostrando aqui esse fio, mas eu não vou trabalhar com essa cor, porque eu já comecei a fazer a bolsa. Para adiantar o vídeo, eu já fiz uma parte dela, porque ela é feita em duas partes, certo? Ela é feita com a base redonda, a gente faz duas partes dela e depois faz a junção das duas partes, tá? Antes de começar, eu quero te mostrar e te falar como que você faz ela em outros tamanhos, entendendo a lógica aqui dos aumentos, dos pontos que você precisa começar, da lateral e das pétalas. Primeiro de tudo, ela precisa ser feita com um número que é múltiplo de 6. Então, você pode começar tanto com 12 como 18. Eu começo com 12 aqui no meu círculo mágico, porque eu acho bem mais fácil você trabalhar com pontos altos num fio que tem uma espessura mais larga, que é esse de 5 milímetros. Por isso, eu comecei com 12. Bom, se eu começo com 12, eu tenho duas pétalas aqui de início. Se eu começo com 18, eu consigo fazer 3 pétalas aqui na primeira camada de pétalas, tá? Mas isso não influencia na flor, não influencia em nada na sua bolsa. Porque você pode simplesmente fazer com duas aqui e aumentando, né, o número de pétalas, ou pode começar com 3 também. Então, isso não muda nada. Outro detalhe é, aqui na lateral, eu fiz uma carreira aqui nessa lateral, uma carreira que fica sem aumento, tá? Que ela é daqui até aqui, porque eu deixo um espaço aqui em cima para a alça dela. Vou colocar a alça de mão, então eu deixo esse espaço. Depois eu até vou fazer a medida aqui para você ver quanto que tem de um lado ao outro aqui dessa carreira que eu fiz de pontos altos. Agora, se você quer ela maior aqui nas laterais, porque essa lateral é que vai definir o tamanho dela. Nós vamos fazer duas partes iguais, essa e mais uma, e vamos fazer essa lateral aqui. Se você quiser ela mais larga nas laterais, é só aumentar aqui também, tá? Eu fiz uma carreira de ponto alto, você pode fazer 2, 3 carreiras, como você preferir a largura da sua bolsa. Mas eu só dei uma pincelada assim por cima, mas agora eu vou te mostrar na prática, fazendo junto com você, que aí vai ficar mais claro, vai ficar melhor, você vai conseguir entender a lógica aqui dos aumentos, o tamanho que você quer fazer delas, sobre as pétalas, tudo certinho nos detalhes, tá bom? Então, vamos para a prática. Estou trabalhando com a agulha número 5, que é compatível com o meu fio, e também com isqueirinho, sempre porque o fio é de poliéster e a gente precisa queimar a pontinha para não ficar desfiando. Então, vamos lá, nós começamos com círculo mágico ou anel mágico, que eu só faço isso, assim. E aqui dentro, eu vou colocar 12 pontos altos. Para fazer o primeiro ponto alto, eu faço isso, olha só, 2, 3 correntinhas e dou a altura de um ponto alto. Agora, eu laço e vou fazer aqui mais 11 pontos altos, fechando 12 com esse primeiro que eu acabei de fazer. E o ponto alto é assim, laçou, puxou, tira 2, tira 2. Pronto, fiz 12 pontos altos, já contando com esse primeiro, porque essa correntinha aqui que nós fazemos 3, ela conta como um ponto, porque nós vamos finalizar ele aqui nesse primeiro Vzinho deitado, essa correntinha deitada, tá?
Então, 12 pontos altos, vou fechar o meu círculo. Pode puxar bem, mas você vai ver que na segunda carreira você consegue fechar melhor esse círculo. Você pode fazer assim, ó, dar uma mexidinha e puxar. Deixa esse fio solto aqui atrás, não precisa esconder agora, porque na próxima carreira a gente consegue fechar bem esse círculo. Agora, nós trabalhamos somente na alcinha de trás de cada ponto, porque nós precisamos deixar essa alcinha aqui da frente para fazermos as pétalas. E o fechamento vai ser sempre igual para todas as carreiras. Eu pego, dou uma alturinha aqui na minha laçadinha do último ponto, vou vir aqui no primeiro Vzinho deitado, que é essa primeira correntinha aqui deitada, tá vendo? Aqui eu tenho meu ponto de subida, venho lá de trás pra frente com a minha agulha, buscar o meu fio lá pra trás. Pronto, levei a minha laçada lá pra trás. Antes de eu pegar aqui nesse pontinho, que é a laçada que eu levei lá pra trás, que se formou um ponto, aqui na alcinha de trás, somente eu vou pegar. Antes disso, eu regulo bem a altura dessa laçada e faço uma laçada aqui na agulha, assim, que é pra dar a altura de um ponto alto. E aí, eu venho e vou introduzir a minha agulha aqui, só na alcinha de trás. Cuida pra não perder a laçadinha que ficou aqui e já encaixa ela também na agulha. Agora, eu fiquei com 3, olha só. Aí, eu puxo meu fio, tiro 2, puxo, tiro mais 2 e faço um pontinho, né? Uma correntinha. E aqui, eu já dei a altura de um ponto alto. É como se fosse um ponto alto falso. E aí, o que que eu faço? Laço e vou começar os meus aumentos. Então, no mesmo ponto, eu já venho com mais um ponto alto. E em cada ponto aqui, cada correntinha de trás, né, alcinha de trás, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, segunda carreira, 2 pontos altos para cada ponto de base, pegando somente na alcinha de trás. E eu pego também nessa argolinha que se forma aqui atrás, só para ele não ficar solto, não ficar buraquinho aqui, ficar mais firme. Então, vou fazer até o final, até o fechamento e já volto com você. Bom, e como eu falei anteriormente para você, que nós precisamos começar com um número de pontos que são múltiplos de 6, lembra? Então, você pode começar com 18, se estiver trabalhando com fio de espessura menor, e aqui vão ter 3 pétalas. Por quê que nós precisamos de números múltiplos de 3? Porque nós pegamos em 3 alcinhas dessas aqui da frente do ponto para fazer as nossas pétalas. Então, cada 3, de 3 em 3, nós fazemos uma pétala. Só que nós pulamos 3 para começar a próxima pétala. Então, aqui no meu, que são 12 pontos altos, vão ter 2 pétalas aqui na primeira carreira, tá? Se você fizer com 18, vão ter 3 pétalas. Bom, agora o fechamento igual para todas, já deixei bem altinho aqui a minha laçada, vou levar essa laçada lá para trás, vou fazer mais uma vez, mas as próximas não precisa. Levei a laçada lá para trás, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu primeiro ponto bem aqui, onde eu levei a laçada lá para trás, só que eu vou separar, porque eu vou pegar só na alcinha de trás. Eu já regulo bem a altura dessa laçada para deixar num tamanho de um ponto, assim. Eu venho, laço meu fio, que é porque eu vou simular um ponto alto aqui. Então, lacei o fio primeiro, venho aqui nessa alcinha de trás, já cuido a minha laçadinha que está ali esperando, encaixo na agulha, venho com o meu fio que está ali, que vem do rolo, e passo por dentro das duas. Passo novamente por dentro dessas duas e faço uma correntinha e já fiz o meu primeiro ponto alto. Os aumentos, como funciona? É o aumento normal para uma base redonda que nós vamos fazer. Então, sempre vai funcionar assim. Se nós aumentamos 12 pontos aqui na segunda carreira, nas próximas carreiras vão ter os mesmos 12 aumentos. O que vai crescer
é os pontos sozinhos. Então, aqui eu fiz, em cada ponto, eu fiz 2 pontos juntos, que é o aumento. Agora, nessa próxima, já vai ter um ponto sozinho, porque eu preciso ir aumentando o número de pontos sozinhos. Essa é a lógica do aumento. E outro detalhe que você pode conferir se está correto a sua base redonda é o número de aumentos. Então, aumentos são 2 pontos juntos, certo? Então, se tiver 12 vezes 2 pontos juntos em cada carreira, está correto o número de aumentos. Então, vamos lá, na prática. Fiz aqui um ponto e já vou colocar outro. Então, eu já fiz 2 pontos juntos, já é o meu aumento. O próximo, um ponto sozinho. Sempre na alcinha de trás do ponto, tá? O próximo é 2 juntos. Mais um aumento. O próximo, um sozinho, e eu vou trabalhar até o fechamento assim. 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Então, eu volto para finalizar com você. Recapitulando aqui, as próximas carreiras, eu vou aumentar o número de pontos sozinhos. Lembrando que se eu fiz 2 sozinhos aqui nessa carreira, na próxima são 3 sozinhos, na outra 4 sozinhos, na outra 5, e assim até o tamanho que você quiser fazer da sua bolsa, tá? Da sua base redonda. Prontinho, fiz as minhas 6 carreiras e olha o degradê, como já começou a aparecer do fio, que o fio vai mudando, né? Vai mudando de cor, vai ficando esse degradê bem legal. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a última carreira, que é a lateral aqui dessa bolsa. Então, não vai ter aumentos, é um ponto para cada ponto de base, só que nós deixamos um espaço assim, aqui em cima, para a alça. Eu vou medir aqui esse espaço, mas também você pode contar os números de ponto. Tem 17 centímetros esse espaço que eu deixei, sem fazer a última carreira de pontos altos. E eu conto os pontos que sobraram aqui, nesse espaço, para poder fazer igual essa outra peça, né? Esse outro lado. Ah, agora tem mais um detalhe que eu quero te falar. Nós fizemos esse círculo com aquele esquema dos aumentos, né? Lembrando que você vai aumentando os pontos sozinhos. Então, cada carreira que você termina, você conta se os pontos estão todos ok, todos certinho, para que não dê erro na sua finalização aqui da bolsa, fazendo as pétalas. Bom, e mais um detalhe que eu quero comentar com você. Quando eu faço uma base redonda, normalmente que vai aparecer, né? Porque essa base aqui não vai aparecer, vão as pétalas e vai ficar, vai por cima aqui as pétalas, então essa parte não aparece. Quando eu faço uma base redonda, normalmente eu faço com os aumentos que não fica em cima de outros aumentos da carreira anterior. Então, eu não coloco nunca aumento em cima de aumento. Com essa aqui, não tem problema, porque não vai aparecer, porque a gente colocando aumento em cima de aumento, ele vai ficando, ele vai puxando, não sei se você vê, mas ele não fica aquele redondinho bem certinho, né? Aquele círculo bem perfeito. Ele puxa um pouquinho porque tem aumento em cima de aumento da outra carreira, né? Da carreira anterior. Mas isso não faz diferença nessa peça, tá? Então, pode fazer assim tranquilo. Então, agora eu vou fazer essa última carreirinha, pontos baixos em cima de pontos baixos, deixando o espaço aqui. Eu vou contar quantos pontos que eu deixei. Eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos eu deixei aqui em cima de espaço. Então, vou fazer o mesmo com essa. Aqui eu finalizo normalmente. Faço a mesma finalização que eu fiz para toda ela, tá? Para todas as carreiras. É aquele ponto alto falso. Tiro 2, tiro mais 2, faço uma correntinha. E eu venho fazendo esses pontos também na alcinha de trás, só para ficar com aspecto bonito, igual aos outros, né? Igual às outras carreiras.
Então, eu vou fazer até aqui, deixando 21 pontos sobrando aqui em cima. Ah, eu esqueci de falar, eu contei daqui a aqui, tem 21, então eu marquei, aí eu trabalho meus pontos altos até aqui no marcador. Bom, agora eu corto meu fio, finalizo aqui, mas eu deixo um pedaço de fio grandinho, pode deixar bastante, porque depois, quando eu finalizo aqui, para fazer pontos baixos, para tá pregando a nossa alça, eu preciso de fio, então eu não preciso tá emendando, pegando outro fio para ter outra emenda aqui, eu já deixo esse pedaço maior, tá? Do outro lado eu não deixei, eu acabei esquecendo, mas esse aqui eu vou deixar. Então, eu corto e já estou com o meu isqueirinho aqui pra dar uma queimadinha. Já deixo queimadinha as duas pontinhas, assim. E aqui está a minha laçada, é só puxar o fio pra cá. Puxa todo o fio. E esse fio também é útil deixar assim, um fio sobrando, que mesmo que você não for usar por esse acabamento aqui, você for fazer outro tipo de alça, certo? Você usa para costura aqui lateral dela, esse fio sobrando. Agora, nossa próxima etapa é fazer as pétalas. Mas antes, deixa eu te mostrar o tipo de alça que eu vou estar usando. É essa alça aqui de metal, quadradinha, pode estar usando a redonda também, fica a seu critério. Ela custou R$ 26,50, é da Círculo e eu comprei aqui na minha cidade. E eu coloco ela aqui, por isso a gente deixa esse espaço. Então, agora vamos para as pétalas. Nós pegamos o fio e vamos fazer um nozinho de início. Aqueles nozinhos que você faz para iniciar uma carreira, certo? Assim, botou aqui na agulha, virou, laçou. Tá pronto uma correntinha inicial, um nozinho, né? Fecha bem, aperta. Você vai vir aqui, primeira carreira das alcinhas, e pode escolher qualquer alcinha dessa para introduzir a agulha e pegar o seu ponto. Então, eu vou colocar aqui, você pode estar dobrando também, assim, para facilitar o trabalho, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou buscar o meu fio, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e aqui eu dei a altura de um ponto alto. O que que eu vou fazer? 3 pontos altos em cada alcinha dessa. Vou pegar 3 alcinhas e vou fazer 3 pontos altos em cada alcinha. O fio que está aqui sobrando, depois nós puxamos ele lá pra trás, né? Aqui pra trás, parte de trás do nosso trabalho, e arrematamos ele. Mas ele não vai incomodar aqui nesse momento. Então, vamos lá. Fiz um ponto alto, porque eu fiz 3 correntinhas e a altura de um ponto alto. Eu laço, eu venho na mesma correntinha, faço mais um, laço, faço mais um ponto alto. Já tenho 3 aqui na primeira alcinha que eu peguei. Vou na próxima alcinha, aqui do ladinho, faço mais 3. Fiz mais 3 pontos altos. Laço, vou na próxima alcinha, mais 3. Fiz isso, uma sequência de 3 pontos altos, pegando 3 alcinhas que nós deixamos aqui na frente para trabalhar a pétala. Agora, deixa eu colocar esse fio lá pra trás, só pra não ficar confundindo aqui na frente. Assim, já deixei lá pra trás, depois é só arrematar. Agora, diferente da outra bolsa que eu tenho aqui no canal, que é a bolsa flor, com um fio que é bem mais fino, que é uma lã, né, a lã tango. Na outra, eu fiz pontos altos
voltando agora na próxima carreira, eu fiz pontos altos. Essa aqui é a diferença, é que nós vamos fazer pontos baixos. Então, eu faço uma correntinha de virada, eu viro meu trabalho, e aqui mesmo, dentro de cada pontinho desse, eu vou fazer 2 pontos baixos. Inclusive, nesse último, que foi a correntinha inicial, que nós subimos 3, lembram? 3 correntinhas aqui para formar um ponto alto. Então, eu venho nele também e faço 2 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos para cada ponto. E eu já começo aqui, no primeiro. Eu já tenho um, que foi o de virada, faço mais um. Então, aqui eu já tenho 2. Agora, eu venho fazendo 2 para cada pontinho desse, de base da pétala. Esse último que eu falei pra você, tá aqui, às vezes quase não aparece, você também faz 2 pontos baixos. Assim. Olha só como que tá ficando a pétala. E agora, eu vou fazer um acabamento aqui. Você pode fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ou você pode fazer esse acabamento que eu vou fazer aqui, que é assim, olha só, fiz uma correntinha, agora eu vou fazer um baixíssimo. Uma correntinha, um baixíssimo. Correntinha, baixíssimo. E assim eu faço em cada pontinho, até no final. Vai ficando assim. Aí, esse aqui vai ser o acabamento da pétala. E assim eu vou fazendo até nos últimos pontinhos aqui. Uma correntinha, um baixíssimo. Faço uma correntinha e um baixíssimo bem aqui nesse pontinho, né? Nessa correntinha de subida que nós viramos da carreira anterior. Olha só, um baixíssimo aqui. E assim eu termino a minha pétala. Todas as pétalas vão ser feitas desse jeitinho que eu te falei aqui. O que que eu faço agora? Eu usei 3 alcinhas, agora eu pulo 3. 1, 2, 3, venho na próxima, na quarta alcinha, faço um ponto baixo, e aqui eu já vou subir para a próxima pétala. 1, 2, porque aqui já tem um ponto baixo, já equivale a um ponto alto. Laço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Venho para a próxima alcinha, faço mais 3 pontos altos. Olha como que tá ficando. 3 pontos altos, vou na próxima alcinha, mais 3 pontos altos. Primeira carreira da pétala pronta, uma correntinha, viro meu trabalho, e agora 2 pontos baixos para cada de base. Como já tem a correntinha, eu conto como 1, então aqui já tem 2. Vou soltar o meu fio, porque eu preciso trabalhar com fio bem solto para não tá apertando o ponto, né? Então, aqui já tem 2, eu venho em cada um desse e faço 2. 1, 2. E são 2 pontos baixos, até no final. Cheguei aqui no final, não podemos esquecer que aquela correntinha que nós fizemos de subida para o primeiro ponto alto também é um ponto. Então, 2 pontos baixos aqui nela. Uma correntinha, viro o meu trabalho e vou para a última carreira, que é o detalhe que nós fizemos aqui. É um
ponto baixíssimo com uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim até no final da pétala. Lembrando de fazer até o último. Aqui eu fiz uma correntinha, o último é um baixíssimo. Meu vizinho tá em obra, então vocês não se assustem com o barulho que tiver aqui, tá? Que às vezes vai aparecer um barulho aí no vídeo, que eu tô evitando, mas não tem como evitar às vezes. Bom, fiz até o último, meu último foi um baixíssimo. Como que eu vou fechar agora essas pétalas? Eu venho atrás aqui da minha primeira pétala e eu vou ver que eu puxei, olha só, puxei aqui as alcinhas, certo? Tem uma, duas, três alcinhas aqui atrás. Eu venho aqui na segunda alcinha, aqui, encaixo a minha agulha, puxo bem o meu fio e vou prender aqui com um ponto baixo. Assim. E agora ficou presinha a minha pétala. E aí, no início, você vai ver que ela vai ficar abertinha assim. Conforme você vai fazendo as pétalas, elas vão se ajeitando e vão se fechando e ficando bem certinha, tá? Bem uma flor mesmo. Agora aqui, eu faço uma correntinha, dependendo do fio, às vezes vai precisar de duas correntinhas aqui para subir para a próxima carreira, tá? Mas aqui no meu, uma correntinha é suficiente. Então, a próxima carreira eu preciso fazer nessas alcinhas aqui, que é a segunda carreira do nosso círculo. Então, eu já venho na direção aqui dessa alcinha, direção aqui do ponto, ó, que eu tô, já puxo o meu fio, vou buscar e faço um pontinho aqui, um ponto baixo. Aí, eu subo mais dois, um, dois, e aqui mesmo eu já começo meus pontos altos. Então, esse primeiro pontinho onde eu puxei o fio, ele corresponde a uma correntinha. Então, aqui eu acabei ficando com 3, olha só. 3, então, é o meu ponto alto. Laço, eu vou fazer 3 pontos altos aqui. Agora, é só repetição das pétalas. Faço 3 aqui, 3 no próximo, 3 no outro. Pulo 3 e vou fazendo assim. Pulo de 3 em 3 alcinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui essa pétala e volto pra te mostrar como que a gente finaliza essa próxima carreira. E aí, as próximas, só repetição. Terminei essa pétala e uma coisa que eu quero te falar. Se você está em dúvida e quiser contar os pontos, você também pode trabalhar contando os pontos. É bem fácil, porque você vai fazer 3 vezes 3 pontos altos aqui, então você tem 3, 6, 9 pontos aqui. Quando você passa para a segunda carreira da pétala, você precisa ter 18, porque você vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Outra observação é, se você estiver trabalhando com um fio de menor espessura, como por exemplo 3, 4 milímetros, você pode fazer essa segunda carreira, ao invés de pontos baixos, como eu fiz, pontos altos também. Aí, você faz 2 pontos altos para cada ponto de base aqui, e a sua pétala vai aumentar, ela vai ficar mais altinha. E aí, termina com essa carreirinha aqui que eu fiz esse detalhe, ou somente com pontos baixos, como você preferir. Terminei essa pétala da segunda carreira, vou fazer o mesmo que eu fiz aqui na primeira. Vou observar as minhas alcinhas e vou pular 3. Pulei, ó, 1, 2, 3, vou vir aqui. Na quarta alcinha, ó, 1, 2, 3, venho aqui. E aqui eu já vou começar a minha outra pétala. Puxo, faço ponto baixo, mais 2 correntinhas. Pra dar a altura do ponto alto. 1, 2. Aqui dentro, vou fazer 3 pontos altos, na sequência, 3 alcinhas, 3 pontos altos. Então, agora, eu vou fazer até o final aqui da carreira, para te mostrar mais uma vez como que nós fechamos a pétala, encaixamos lá atrás, e depois é só repetição.
Então, vou fazer aqui mais uma pétala. Pronto, feito mais uma pétala. O que que eu faço? Pulo 3 alcinhas, olha só. Eu verifico bem as minhas alcinhas aqui. Pulo 3, 1, 2, 3, venho nessa. Agora, eu vou fazer todas as pétalas dessa carreira e volto pra finalizar com você, tá? Porque agora é só repetição. Terminei mais essa carreirinha de pétalas e aqui ficam 4. E você vai ver que ela já vai se ajeitando, olha só. Ela já vai ficando assim, mas você pode ajeitar também no final, mas ela mesmo já vai se ajeitando. E aí você percebe que sobraram 3 alcinhas, porque nós trabalhamos de 3 em 3, lembram, né? Então, cheguei aqui, para finalizar essa carreira, eu vou vir atrás aqui da minha pétala, da minha primeira pétala, e vou, olha só, e vou observar onde ficaria melhor, se eu coloco na segunda ou na terceira correntinha. Eu observo colocando ela aqui atrás, para ver como fica melhor. Olha só. Então, eu vou colocar ela aqui na terceira correntinha. E ela vai ficar bem presinha aqui, assim. Tem as correntinhas, lembram das pétalas que a gente pega? Tem 1, 2, 3. Eu vim aqui na terceira agora, vou puxar meu fio assim, pra prender bem aqui atrás. Desse jeito. Prendi, vou fazer uma correntinha. E agora, na direção desse ponto que eu tô aqui, dessa correntinha, né, dessa finalização, na direção, eu já vou pegar a alcinha, já vou buscar o meu fio, laçar, fazer o meu primeiro pontinho aqui. Faço mais 2, e aqui eu já começo mais uma pétala, com os pontos altos. E assim eu vou fazendo em todas as carreiras, então se você também quiser fazer maior a sua, pode fazer seguindo essa sequência. Pode fazer também mais carreiras de pétalas, tá? Porque eu fiz aqui pouca, porque eu quero uma bolsa pequena e mais leve, eu quero ela leve. Então, eu não fiz até as últimas. Você vai ver que eu deixei aqui, ó, 1, 2, 3 sem pétala e depois tem a última, né? Então, eu não fiz essas últimas e ela fica assim. Pode ver que ela não aparece, vai aparecer somente essa última carreira de pontos altos, que é onde nós vamos finalizar, e ela fica assim, ela fica bem leve, tá? Porque depois nós vamos juntar e você vai ver que não vai ficar uma bolsa pesada, mas é a seu critério se quiser fazer mais uma carreira de pétala. Então, pronto, agora é só repetição. Vou repetir o que eu fiz nessas 2 primeiras, nas outras também, e vai aumentando o número das pétalas, tá bom? Então, eu volto para finalizar com você. Prontinho, fiz todas as minhas pétalas e agora eu já encaixei ela, finalizei aqui na terceira alcinha da primeira pétala da última carreira. E agora eu não vou fazer mais as pétalas, eu vou deixar assim desse tamanho, mas é a seu critério, você pode continuar e fazer mais uma carreira, né, mais uma camada de pétala. E você pode também, inclusive, pular essa carreira aqui e fazer aqui na próxima uma carreira de pétalas, e ela vai ficar um pouco mais aberta, fica bem bonita também. Bom, agora aqui eu só vou finalizar, como eu já fiz aqui, eu já encaixei fazendo um ponto baixo aqui na terceira alcinha, que é atrás. Eu só vou cortar o meu fio, queimar a pontinha e levar ele lá pra trás. Bom, cortei o fio, puxo, finalizo lá atrás o trabalho. Venho buscar o meu fio, levar lá pra trás. Aqui. Então, aqui atrás mesmo, eu pego uma agulha de tapeceiro e vou passando os fios e vou fazendo os arremates desses fios, tá? Então, é nessa hora que eu forro a minha bolsa. O que que eu faço?
Antes de finalizar com a alça, eu já venho com o meu tecido, geralmente um cetim, mas pode ser um tecido de algodão também. Eu vou te mostrar aqui que eu só tenho um rosa, um cetim rosa. Então, como que eu faço? Eu já dobro para cortar duplo para os dois lados, deixo ele dobradinho assim, duplo. E eu risco. Aqui tô demonstrando, mas eu não vou forrar essa pra não prolongar muito o vídeo e a gente poder finalizar ela, tá? Eu faço assim, olha só. Aí você risca, corta e pode costurar o seu forro aqui. Lembrando que a gente precisa deixar um espaço. Esse espaço aqui da alça, que vai ficar aqui, olha só, assim, certo? Tem esse espaço aqui que a gente fez a última carreirinha. É daqui, ó, desse espaço aqui pra baixo, que eu costuro o forro. Então, é esse detalhe que tem que observar. O forro vem dessa parte aqui pra baixo. Então, você marca, você quando riscar, você já marca aqui, assim. Aí, depois você vai dobrar o seu forro, fazer como se fosse uma barra, certo? Pra tá colocando aqui até aqui, no caso aqui pra baixo. Então, agora nós vamos finalizar ela. Então, eu já vou aproveitar esse fio que eu deixei sobrando. Lembram quando eu finalizei a última carreira? Eu deixei esse fio sobrando, que é pra finalizar agora. Então, o que que eu faço? Eu pego esse fio e vou levar ele lá pra trás. Como se fosse fazer um acabamento, né? Uma finalização aqui. Pronto. Estou com o fio ali atrás, eu venho em cada ponto desse, pode ser na alcinha de trás ou nas duas alcinhas, assim também normal. Eu venho em cada ponto desse e vou fazer um ponto baixo. Só que eu vou centralizar a minha alça, porque quando eu chegar na altura da alça, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer os pontos baixos já dentro da minha alça. Então, por exemplo, eu centralizo, vejo onde mais ou menos ela vai ficar. Eu conto quantos pontos sobraram desse lado, quantos sobraram desse, para ter o mesmo número de pontos. E aí, eu marco. Então, eu faço isso, centralizo e vou ver quantos pontos ficam para cada lado. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, eu já fiz 3 aqui de início. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. Então, não vai dar exato. Não vai dar exato. Deixei 6 sobrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá contando com esse aqui. Então, eu vou marcar bem aqui. Um depois do 6. E aqui eu conto também 6 pontos desse lado. O fio grudou ali na alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo eu marco. Então, eu vou deixar esse espaço aqui pra alça. Então, eu venho agora fazendo os pontos baixos até aqui no marcador. E aí, eu já vou colocar a minha alça. O que que eu faço? Pego a minha alça, apoio ela aqui e vou trabalhar dentro da alça, juntamente com os pontos. Até lá no marcador. Venho fazendo um para cada de base. Opa, meu marcador caiu, eu tenho que contar. 2, 3, 4, 5, 6. Então, é até aqui, esse aqui é o último.
Deixa eu te mostrar, agora ficou assim. Então, a gente já vem trabalhando e prendendo a alça, desse jeito. E agora eu continuo trabalhando fora da alça normal até aqui no final. Agora eu venho por fora. Prontinho, fiz meu último ponto aqui. O que que eu faço? Vou puxar todo o meu fio e vou finalizar com um pontinho falso aqui. Aqui por dentro mesmo, assim, ó. Puxei o fio e agora vou entrar aqui no último ponto que eu fiz. Vou pegar uma agulha menor. Que nesse último pontinho, vou entrar com esse fio que eu passei. Então, eu vou pegar lá de trás pra frente a agulha e busco o meu fio lá pra trás. Assim, eu simulei um pontinho aqui. Só pra prender o meu fio, ficar bem presinho ali, tá? Assim. E pronto, aqui a alça já está presa. Aí, a gente faz isso também no outro lado, igualzinho. E depois a gente vem e vai costurar as laterais dela, com a própria agulha de crochê. Bom, eu estou pensando aqui em fazer mais uma carreira de pétala, fazer a última carreira pulando essa aqui e vir na próxima e fazer mais uma carreira de pétala. Porque como o fio mudou, ele ficou nessa cor. Eu acho que eu vou colocar também desse lado uma carreira de pétalas dessa cor para acompanhar a bolsa, para não ficar uma todinha dessa cor e a outra nesse degradê que foi ficando o fio. Então, eu vou fazer isso e aí já volto para estar finalizando aqui as costuras com você, tá? A costura da lateral, porque a alça é igual. Aqui não muda nada, eu já coloquei a alça, não tem problema nenhum. Eu posso vir aqui e fazer mais uma camada de pétala. Só lembrando, eu vou fazer uma carreira de pétala nas próximas carreiras de alcinha, não nessa seguinte que eu fiz a pétala, né, a última carreira da pétala. Eu vou lá na próxima, vou pular essa, tá? Pra que ela fique mais aberta. E pra fazer mais uma carreira com pétalas, como eu já cortei o fio, eu vou fazer lá como eu fiz no início. Coloquei, fiz um nozinho aqui, coloquei na agulha. E agora, eu pego em qualquer lugar aqui pra começar, venho, vou buscar o meu fio e começo a fazer as pétalas aqui, tá? Não tem problema nenhum. Eu faço normalmente, como se fosse lá no início, começando a carreira do zero. E aí, faço essa minha carreira todinha aqui de pétalas. Eu acho que vai ficar legal, porque vai dar um degradê nesse também, pra ficar combinando com o outro. Porque você olhando assim, os dois juntos, parece que são diferentes, né? Diferentes cores. Porque esse aqui pegou bem o degradê do rolo, e esse aqui pegou todo a cor lavanda, né? O lilás. Então, pronto, aqui eu já finalizei as pétalas. Como eu havia falado antes, fiz mais uma carreira de pétalas. Eu não tinha feito no início, porque eu não queria ela muito pesada. Mas agora, depois que eu fiz essa carreira, e eu peguei ela assim, juntei, né? Peguei na mão e ela não ficou pesada. Então, pra você ver como esse fio é bom de trabalhar, ele não deixou a bolsa pesada. Bom, e a próxima etapa seria o forro. Como eu não vou prolongar o vídeo, então eu não vou fazer o forro nela e vou fazer a junção das duas partes junto com você. Lembrando que eu coloquei as alças já na outra parte também, que a primeira eu coloquei com você, somente com pontos baixos aqui, e ele fica assim. Outro detalhe é que você, ao invés de fazer o acabamento somente aqui onde tá a alça, com os pontos baixos, você pode também vir e fazer um acabamento todo com pontos baixos ao redor de tudo, e não somente nessa parte da alça, tá? É outra ideia também. Foi como eu fiz lá na outra bolsa, que é a bolsa flor, com outro tipo de fio. Se você não viu também o outro vídeo, que é com fio mais fino, que é uma lã, na verdade, é a lã tango da Círculo, eu fiz, tá aqui o vídeo, vou deixar um card aqui em cima, se você quiser conferir também aquele modelo.
que é onde eu faço as pétalas de uma maneira diferente, tá? Bom, aqui eu estava começando a esconder os meus fios, mas como eu vou fazer um forro para ela ainda, eu vou deixar para esconder depois, fazer todos os arremates, porque eu quero te mostrar logo a costura lateral para você ver ela prontinha e a gente finalizar ela sem prolongar muito o vídeo, certo? Então, olha só, juntei as duas partes, assim, pelo lado direito mesmo, e aí nós vamos crochetar aqui, olha só, você pega aqui a lateral dela, as duas laterais, bem onde nós fizemos aquela parte que foi a última carreira. Então, eu pego daqui, e é daqui até a outra lateral, né, da parte da última carreira, que ficou aquele espacinho, é aqui que nós vamos costurar, assim. Pode começar daqui também. Eu pego com agulha de crochê mesmo para costurar, dá para fazer com agulha tapeceiro, eu prefiro de crochê. Você escolhe como você prefere fazer, depois é só arrematar os fios também normalmente. E eu pego somente na alcinha de dentro de cada ponto, só que o primeiro não. O primeiro eu já pego nas duas alcinhas, eu olho aqui, verifico, ó, esse é o meu primeiro ponto alto, e aqui eu tenho o primeiro ponto alto do outro lado. Então, eu venho nas duas alcinhas do ponto, né, que é o Vzinho deitado, tanto de um lado quanto do outro. E aí, sim, eu vou pegar o meu fio e faço o meu primeiro ponto baixo aqui. Só que, pro restante dos pontos, vão ser baixíssimo. Aqui eu só faço um ponto baixo para deixar ele bem fixado na peça, tá? Pra deixar aqui o primeiro ponto bem firme. Os outros, eu pego somente na alcinha de dentro de cada ponto. Olha só, alcinha de dentro desse, alcinha de dentro do outro ponto. Venho com o meu fio e vou fazer baixíssimo. Alcinha de dentro com alcinha de dentro aqui desse. Faço um baixíssimo. E assim eu vou fazendo até lá na outra extremidade, onde eu termino. Deixa eu te mostrar como que vai ficando. Fica assim, a costura. Mas eu vou fazer mais um pouco aqui, pra te mostrar que aí você vai conseguir visualizar melhor. Agora, você vai conseguir visualizar melhor. Deixa eu abrir ela um pouco, assim. Você já consegue ver como fica a costura. E fica bem bonito também, dá um aspecto bem bonito aqui na lateral da sua bolsa, tá? Então, eu vou fazer aqui toda essa costura e já volto com você. Cheguei aqui no último, lembrando que tanto o primeiro quanto o último eu fiz um ponto baixo. Aí, eu corto o meu fio, vou puxar aqui a laçada, vou cortar o meu fio e finalizar, e ela fica assim, olha só as laterais. Ela fica uma bolsa que fica grande, ela fica espaçosa dentro, porque a gente deixa essa lateral um pouquinho maior. Olha só. Ficou assim, costuradinha. Assim, você consegue visualizar bem a costura embaixo. E a minha aqui tá cheia de fio ainda, como eu te falei, não finalizei, mas eu quero te mostrar o espaço interno dela. Olha como ela fica uma bolsa bem espaçosa. Outro detalhe é que, na outra que eu fiz, eu coloquei um botão imantado aqui por dentro, bem nessa parte onde eu não coloco o forro, que é essa parte que fica a alça. E aí, eu consegui colocar aqui por dentro, que nem apareceu o botão, porque tem as pétalas, e assim, ó, fica na frente e tapa. Então, pelo lado de fora, nem aparece o botãozinho. E aí, você vem, encaixa e ele fica fechadinho. Mas eu vou te mostrar que eu tenho aqui uma pronta da outra bolsa flor. Eu vou te mostrar para te ter uma ideia de como ficou.
E outra observação é que além dessa alça que você pode estar usando aqui, pode ser a redonda, pode ser essa quadradinha, você pode estar colocando uma argola articulada aqui nas laterais com uma alça de corrente ou um outro tipo de alça também. Eu pesei agora ela aqui para te mostrar. Claro que ela está com a alça de metal também, então ela pesou 763 gramas, já com a alça, tá? Agora eu quero te mostrar aqui a bolsa flor que eu fiz com a lã tango. Eu quis usar essa lã pra ser diferenciada, porque ela vem assim já, ela é toda mesclada, toda colorida. Então, eu queria ver como que ia ficar essa bolsa nesse tipo de lã. E eu fiz ela no inverno, fiz essa bolsa já faz algum tempinho. Tem um tutorial aqui, eu tô usando a mesma alça que eu usei pra essa aqui com o fio poli, né, o policromia. E olha só como eu te falei do botão imantado, eu coloquei o botão imantado aqui em cima, antes do forro, bem nessa parte que a gente coloca a alça. E ele não aparece por esse lado aqui, então é mais uma ideia pra você. E o forro, como eu te falei, eu coloco daqui pra baixo, olha só. Essa aqui eu coloquei o forro de poá lilás, costurei antes, e ela fica menor, é claro, né? Por causa do fio, ela fica uma bolsa menor. Então, se você estiver fazendo também com um fio de espessura menor, consequentemente, a bolsa vai ficar menor, mas você pode fazer também o tamanho que você desejar. Essa aqui ficou pequenininha, mas cabe celular, carteira, ficou um tamanho bom também. Bom, então chegamos ao final do nosso tutorial e esse foi um teste que eu quis fazer junto com você, testando o fio policromia de 5 milímetros para fazer uma bolsa flor. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar um comentário. Deixe um comentário também se ficou alguma dúvida, se você tem alguma outra sugestão, porque é muito importante e bem-vindo o seu comentário. Deixe um like também, um joinha, para eu saber que você está gostando dos meus conteúdos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.